A beleza vem do conteúdo mental, da atmosfera que a pessoa emana, e a mente interfere diretamente nessa atmosfera. Olá pessoal, meu nome é Luciano, eu sou líder da iluminação da Seichunoye e toda vez que eu venho para a cozinha realizar alguma atividade doméstica, eu paro e começo a refletir sobre algumas questões da vida. Eu não sei se vocês também fazem isso, mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive sobre o nosso corpo, sobre o respeito e o cuidado com o nosso corpo. Normalmente, quando falamos sobre isso, dois aspectos vêm à nossa mente. O primeiro deles é a alimentação e o segundo é sobre a realização de exercícios físicos. Porém, nossa reflexão de hoje vai além destes dois aspectos. Quando nós postamos alguma foto em nossas mídias sociais, nós sempre escolhemos o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor sorriso, a melhor luz. Isso porque nós sabemos que a nossa imagem importa. Mas nós sabemos também que nós não somos apenas a imagem que está nas nossas redes sociais. Nós somos muito mais do que a foto do nosso perfil, nós somos muito mais do que o conteúdo do nosso feed. Nós somos muito mais, inclusive, do que esse próprio corpo. Como assim nós somos mais do que esse próprio corpo? É que a Seichunoye nos ensina que este corpo é um instrumento para a manifestação da vida de Deus aqui neste mundo fenomênico. Este corpo não é a minha essência, este corpo é apenas um instrumento. E este corpo serve para nós nos manifestarmos nesta dimensão, que é a dimensão material. Se fôssemos pensar do ponto de vista materialista, nós somos o próprio corpo, mas nós sabemos que nós não vivemos apenas na dimensão material. Existe uma dimensão, por exemplo, que é a dimensão mental, e todos nós possuímos mente, e percebemos que a mente exerce uma grande influência sobre o nosso corpo. Por exemplo, quando nós estamos com a mente feliz, a mente radiante, o nosso corpo também se manifesta de forma feliz. O nosso semblante fica mais alegre, o nosso corpo fica mais leve e mais descontraído. Por outro lado, se nós estamos com a mente triste, se nós estamos com a mente angustiada, o nosso corpo se retrai e a nossa fisionomia também fica mais sisuda e mais fechada. Outro aspecto importante da mente é que ela interfere na nossa atmosfera pessoal. Possivelmente, já aconteceu com você de você conhecer uma pessoa que aparentemente não era tão bela fisicamente, mas que ao conversar você nota nela uma beleza muito maior. Por quê? Porque a beleza também não está apenas na dimensão material. A beleza vem do conteúdo mental, da atmosfera que a pessoa emana, e a mente interfere diretamente nessa atmosfera. Portanto, não basta olharmos a vida apenas do ponto de vista material, temos que avançar rumo a dimensões mais elevadas. A Seichunoye nos ensina que a dimensão mais profunda do nosso ser é a dimensão real, é a nossa imagem verdadeira. Nessa imagem verdadeira, que é a criação de Deus, nós descobrimos que o homem é filho de Deus, que o homem é a criação perfeita de Deus. Em outras palavras, nós recebemos a vida perfeita de Deus e esta vida se aloja em nosso interior. Esta vida perfeita é que faz com que nós possamos viver esta experiência aqui no plano fenomênico. Será que esta visão que enxerga que nós vivemos em mais dimensões faz diferença na hora de nos relacionarmos com o nosso corpo? Com certeza, porque se nós enxergamos que apenas este corpo é a existência real, para que eu manifeste mais beleza na minha vida, eu preciso melhorar o meu corpo, eu preciso deixar o meu corpo mais belo. Só que este corpo nunca vai ser perfeito, então eu sempre vou viver insatisfeito. E por mais que eu ache que eu tenha um corpo perfeito hoje, daqui a 10 ou 20 anos, possivelmente eu não vou mais achar, porque é inevitável o envelhecimento, é inevitável que as coisas neste mundo vão envelhecendo e vão perdendo a sua juventude e a sua vitalidade. Portanto, conhecer as dimensões mais elevadas do nosso ser faz com que nós consigamos desapegar do que está refletido no espelho, porque nós sabemos que o que está refletido no espelho é apenas uma das dimensões da nossa vida, que é a dimensão material. Quando eu percebo que eu sou mais do que este corpo físico, eu passo a ter uma relação mais saudável com o meu corpo. E aí acontece um ponto bastante importante. Eu fico
entre dois extremos, né? O primeiro extremo, que considera que eu sou o próprio corpo, faz com que você se apegue ao corpo. E o outro extremo, quando você descobre que você não é o próprio corpo, pode acontecer de você ficar desleixado e não querer cuidar do seu corpo. Quando nós percebemos a dimensão mais profunda da nossa vida, nós andamos no caminho do meio, que é o caminho que não se apega à visão de que eu sou o próprio corpo e também vivifica o corpo, não admitindo ou não mantendo uma postura desleixada em relação a ele. No livro Reflexões sobre a Vida, o mestre Seiichi Taniguchi fala que belo não é algo que nós acrescentamos de fora, mas aquilo que emerge do interior da pessoa. Ou seja, a verdadeira beleza está dentro de nós. E quando nós extraímos essa beleza, é que a vida se torna cada vez mais bela. Como exemplo, imagine um guitarrista muito talentoso, um guitarrista muito famoso. Você acha que um guitarrista que executa bem uma música, ele se preocupa em cuidar do instrumento que ele utiliza, da guitarra dele? Com certeza sim. Com certeza ele deixa a guitarra afinada, ele deixa a guitarra limpa, para que quando ele for se apresentar, saia um som bonito daquele instrumento. Cuidar do nosso corpo equivale a cuidar do instrumento que nós utilizamos, ou que o guitarrista utiliza para tocar a música dele. Porém, apenas ter uma boa guitarra, uma guitarra afinada, uma guitarra bonita, uma guitarra limpa, serve para que eu consiga tocar uma boa música? Não, né? É necessário que eu saiba tocar a guitarra. Então, da mesma forma, o guitarrista precisa cuidar da guitarra, que é o instrumento, e aprimorar a técnica dele, que é aprender a tocar a guitarra cada vez melhor. Trazendo esse exemplo para a nossa vida prática, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o instrumento, mas precisamos aprimorar também a técnica, saber como viver, ou em outras palavras, conhecer a dimensão mais profunda do nosso ser, que é a nossa imagem verdadeira. E quando nós alcançamos esse despertar espiritual, nós passamos a cuidar do nosso instrumento, que é o nosso corpo, com uma visão correta a respeito das coisas. Então não basta apenas cuidar do instrumento, é preciso aprimorar a nossa técnica. E com o ensinamento da Seiichi Onoye, nós aprimoramos essa técnica em muito, porque descobrimos a essência perfeita que existe dentro de nós e nos desapegamos da dimensão material que o nosso corpo está manifestando neste momento. Partindo desta visão, como então vamos manifestar o verdadeiro respeito e o verdadeiro cuidado com o nosso corpo? Vou trazer aqui 4 dicas para vocês. A primeira delas é não se apegue ao corpo. Não compare o seu corpo com o corpo das outras pessoas, com o que você vê nas mídias sociais ou mesmo com os filtros que você coloca no seu próprio corpo. Isso porque, quando nós surgimos neste mundo, nós surgimos com uma beleza peculiar, que é só nossa. E quando nós expressamos essa beleza que vem do interior, nós cumprimos a nossa missão aqui neste mundo. Quando eu me comparo com o outro e me sinto inferior, eu quero me tornar igual ao outro. E eu começo a imitar o outro apenas na forma e não na essência. Seria como um guitarrista medíocre querer imitar um grande guitarrista comprando apenas uma guitarra igual, sem aprimorar a sua técnica. Para que nós possamos viver uma vida de real valor, para que nós possamos nos sentir satisfeitos com o nosso corpo e satisfeitos com a nossa vida, é fundamental que nós não imitemos as outras pessoas, não nos comparemos com as outras pessoas, mas sim manifestemos a nossa beleza peculiar. E aí nós chegamos na segunda dica, que é o esforço para aprimorar cada vez mais o lado interior. Quando nós descobrimos que a verdadeira beleza está no interior e que todas as coisas que estão no mundo exterior são reflexos da nossa postura mental, nós descobrimos que precisamos nos esforçar para extrair essa beleza e todas as coisas boas que já estão no nosso interior. As mudanças sempre precisam ocorrer de dentro para fora, porque as mudanças que ocorrem de fora para dentro, elas não refletem naturalmente uma mudança de postura mental. E se eu não mudo minha postura mental, o mundo, por ser reflexo da nossa mente, vai voltar a manifestar a mesma situação antes da mudança exterior. No livro A Verdade, volume 5, o mestre Masaharu Taniguchi fala que o ideal não é a perfeição, mas sim a capacidade de progredir. Ou seja, nesse plano fenomênico nós não vamos conseguir manifestar um corpo perfeito, mas se nós progredirmos dia a dia, nós conseguimos nos aproximar do ideal e mantemos uma sensação de alegria dentro de nós. Vamos agora para a terceira dica, hábitos saudáveis. Agora sim entra a questão da alimentação e dos exercícios físicos. Nós precisamos vivificar o nosso corpo, sem nos apegarmos a ele. Então, quando a nossa mente se ilumina, naturalmente, nós vamos procurar executar tarefas e atividades
que façam com que o nosso corpo, o nosso instrumento, fique cada vez melhor, fique cada vez mais aprimorado. Uma mente saudável, ela vai se refletir em um ambiente saudável, em pessoas saudáveis ao nosso redor e em acontecimentos felizes também. Portanto, é fundamental primeiro mudar a nossa mente, mantendo hábitos mentais saudáveis, para aí sim trabalharmos a dimensão física e material e fazermos também atividades saudáveis com o nosso corpo físico. E por último, a nossa quarta dica é manifestar a gratidão, porque muitas vezes, quando nós ficamos doentes ou quando nós machucamos alguma parte do nosso corpo, a gente acaba reclamando, né? Mas quando o nosso corpo está saudável, muitas vezes nós esquecemos de agradecer. E a postura de gratidão é o oposto da postura de insatisfação. Portanto, quando nós manifestamos gratidão por todas as coisas boas que nós já temos, nós estamos com a nossa mente reconhecendo aquilo que existe de bom e de perfeito, e com essa postura mental nós estamos fazendo com que mais coisas boas se manifestem no plano fenomênico. Então, agradeça todas as partes do seu corpo, todas as coisas da sua vida que funcionam bem, porque com certeza essa postura de gratidão vai fazer com que a nossa vida se manifeste cada vez melhor. Essas então são as nossas dicas, espero que você tenha refletido comigo e tenha gostado das reflexões, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado! Quem tá ali? Pai, Quem mais? pai, Quem mais? mamãe, Quem mais? pai, Ah, bom. mamãe, papai.